Já vamos para wellness já? Bora. Bom, categoria wellness. Enquanto o Gu procura, tranquilo, deixa ele procurar o confronto. Top 5 foi o que eu falei. Você acertou o top 5 ou eu tinha? Sim. Eu só não tinha arriscado a Isa na frente da Yarishna e não tinha também falado entre a Ângela e a Franciele. Mas o top 5 você acertou. As 5 meninas que ficaram no top 5 eu tinha falado que seriam elas. Eu acho que tu acertou até o top 3, inclusive. Tu falou Ângela, Yarishna e Franciele, se eu não me engano. Mas a Yarishna... Ela ficou em quarto. Ah, ficou em quarto, Foi. certo. Terceiro foi a Isa, né? Foi. Isso. Dá um pause aí, Gu, primeiro, só pra gente mostrar. Bom, o Gu vai colocar já na hora que seleciona o line-up. Antes de nós colocarmos aqui, Júlio, o que você achou do top 5 da categoria Wellness? Olha, eu observando já a tendência do padrão americano de mulheres mais definidas, né? E com aquele aspecto de gota, ficou quem que tinha que ficar na final. Me surpreendeu ainda a Yarishna ficar em quarto lugar. Eu acho que ela merecia estar mais para trás. As brasileiras ainda estavam melhor, mas para quebrar um pouco, né, a hegemonia delas, eles acabaram deixando ela nessa colocação. E a Sunny Andrews também, eu não concordo com ela nessa colocação. Acho que ela deveria estar mais para trás. Tem brasileira aí que estava melhor do que ela. A linha dela eu não acho interessante, ela é muito curta. Mas isso é uma opinião pessoal minha. As brasileiras deram um show. E um caso à parte, Ângela e a Fran, né, que a gente vai falar agora. Sim. Edu, sua opinião sobre o top 5 da categoria Wellness? Cara, eu acho que nessa Gu, foto... pega já... Desculpa, Edu. Pode falar. Pega na hora que a gente... As 5 que estão confrontando. Ali na hora que você pegou... Aquela primeira foto estava boa. É isso. Aquela A primeira ali. do começo? Mas ali não é o top 5. Não? Não. Era? Era? Deixa eu ver. Teve uma hora que era. Aí, ó. Isso aí. Isso. Então, nessa foto A linha gente... para começo. Isso não é foto, né? Não, isso é vídeo. Então vai ali, vai puxando até a hora que começar esse confronto pra gente poder olhar. Mas o pessoal não tá vendo ainda, tá, Edu? Não. Ah, não? Não, então eu quero só primeiro a sua opinião pra gente colocar, pra depois colocar. Cara, eu acho que foi assim o que a gente esperava. As brasileiras, hegemonia na categoria. Das 5, 4 são brasileiras. Eu esperava uma disputa... Eu esperava que fosse a final entre a Ângela e a Fran, que foi exatamente o que aconteceu aqui no Brasil. A única coisa que eu estava na dúvida, porque as linhas delas são bem diferentes uma das outras. As duas estão... Eu acho que as duas estão no 100% da forma delas. O condicionamento não é a questão do problema aqui. Eu acho que o que leva em consideração é mais a linha. Então, assim, eu estava muito curioso para saber o que os árbitros iam acabar optando. E eu acho que a Franciele acabou vencendo por uma questão mais pessoal mesmo, de escolha dos árbitros, uma linha talvez um pouco mais leve. A Ângela com físico mais atlético, um físico um pouco mais agressivo, né? A cintura muito fina, a perna grande. Eu acho que eles optaram por uma linha mais suave, que é a da Franciele. A Franciele surpreendeu bem, desde o pré-conference, na postura dela. Acho que ela mandou bem pra caramba. Inclusive, à noite, na apresentação dela, ela representou bem a categoria. Achei que foi muito bom. Acho que a Ângela teria capacidade de se tornar Miss Olímpia. Eu acho que ela e a Franciele ainda... Eu acho que essa vai ser a primeira, para não dizer a segunda, entre as... A primeira batalha das duas. Das várias batalhas que elas vão ter pela frente ainda. Eu acho que a Ângela vai ter a Franciele como uma grande rival ao longo dos anos aí. Eu acho que as duas vão traçar belas brigas, porque eu percebo ela, a Ângela e a Franciele, a Ângela e a Isa, eu percebo que há uma disparidade entre as... Uma discrepância, Uma né? discrepância entre as outras candidatas, assim. Eu acho que elas têm plenas condições de reinar na categoria aí. E tinham? Eu concordo com tudo que o Edu falou. Essa é a ideia. Eu acho que eles escolheram a mais suave, que quando eu vi, eu falei, então realmente, o que eu vinha falando, eu acho que vai mudar o critério da categoria. E aí eles foram e optaram pela mais suave, ou seja, mantiveram mesmo o critério. Eu observando as duas, eu achava que a Ângela apresentava de frente um conjunto mais agradável, mas quando virava de costas, principalmente na separação entre glúteo femoral e panturrilha, foi o que eu achei que decidiu a favor da Fran. Bom, vamos soltar o vídeo pra galera. Antes, primeiro solta, Gu.
E eu quero mostrar pra galera até o momento que elas foram anunciando ali o top 5. Vai às 6. Chamou a americana primeiro, depois a porto-riquenha, depois brasileira, Mas, ó, mais uma brasileira. a Que alegria Yarishna- ver a Juchitarra ali. Legal demais. a Yarishna, ela é igual a Natália Coelho. Ela vai representando os Estados Unidos. Vai? É. No scorecard ela é Estados Unidos. Não é Porto Rico. Não. Tá, entendi. A Nath vai representando os Estados Unidos? Sim. Interessante, não chamou a Franciele agora, chamou a Franciele. Ela tava no canto. Tá no canto. Às vezes eu tinha vontade de dar uma porrada no cara que estava filmando para o Mr. Olímpio, porque ele fazia umas cagadas às vezes que... Trava um minutinho aí, por favor. Ah, agora elas saíram da pose. Volta um pouquinho, por favor. Bom, elas posam de forma bem diferente, né? Pode deixar aí, isso. A categoria permite isso, né? A escolha da forma de posar. Então, você pode observar que a Ângela já posa um pouco mais de frente, a Fran bem de lado, a Yarishna já posa mais parecido com a... Diagonal. mais diagonal, mas bem parecido com a Ângela, escolhendo o seu melhor lado. Eu vejo a Yarishna com um físico hard, assim. Mas eu vi esse mesmo físico hard lá no New York Pro ganhando da Ângela. É isso que eu não consigo entender, entendeu? Mas aqui ela chegou menos seca. Ela Menos não tava seca? seca igual lá, não. Pode ver. Lá ela tava mais seca. Lembra que a gente ainda falou do rosto Não, o dela? rosto dela fibrando da outra vez. Mas é um rosto hard, assim, eu acho ela... Se o esporte queria o Atlético, por exemplo, seria a Ângela Borges em primeiro, ela em segundo, não seria a Franciele. Porque ela tá bem hard. Olha o nível de vascularização dela, No a separação bíceps de ali, né? bíceps e tríceps, o ombro. Eu tenho uma dúvida e eu queria até se o Tamer pudesse dizer depois. Eu não entendo como que a Isa ficou entre a Yarishna e a Ângela. Porque nós estamos falando mais ou menos de... Eu vejo, por exemplo, a Isa com um padrão mais parecido com a Franciele e vejo a Ângela com um padrão mais parecido com a Yarishna. Sim. E eu não entendo como que elas intercalaram as colocações. Você tá falando em condição. Então, por exemplo, se a Ângela fica em primeiro, a lógica seria a Yarishna em segundo. Foi o que eu disse. Então, assim, eu não consigo entender por que, que a Franciele em primeiro, por que, que a Ângela em segundo, a Isa em terceiro e a Yarishna em quarto. Eu não... Eles intercalaram. Uma mais suave, outra atlética. Uma mais suave, outra atlética. Então, se é esse o perfil, então eu não entendi. Era uma dúvida que eu tenho, assim. Também, é uma dúvida que eu tenho. Porque vamos soltar o vídeo pra galera continuar vendo, principalmente elas de costas. E essa pose aí, só pra galera ficar ligada, é mais ou menos igual o mais musculoso, né, Edu? Cada atleta faz o mais musculoso da forma que ele é melhor. Essa já tem que ser um padrão mais parecido. Travou. Ó. Vamos lá. Eu acho que aí é que decidiu a competição. Olha o glúteo da Ângela. Ou da Até porque, pelo que o Tamer explica, essa pose é a mais importante da categoria Wellness. Pelo que o Tamer explicou aqui no podcast. Vamos lá. Vamos da Isa, que está na ponta, né? É a Isa que está na ponta, para a Juchitarra, que está do lado direito da tela. A Isa, uma separação muscular suave, um glúteo no formato de gota que descia bem até a cadeira posterior, num padrão menor, vamos dizer assim, menos maduro, mas muito parecido com o da Fran. Eu vejo dois físicos parecidos com o da Fran. A Fran seria a terceira da esquerda para a direita. Depois vem a americana, qual é o nome dela? Sunny Andrews. A Sunny Andrews, eu já acho ela mais parecida com a Ângela. Um glúteo mais arredondado, um formato de gota um pouco mais encurtado e coxas mais grossas. Eu já vejo a Ângela mais parecida. Aí vem a Miss Olímpia, a Franciele.
A Franciele com uma gota bem acentuada, uma separação muscular muito boa ali, você consegue ver ali o bíceps, ó, dá pra ver o bíceps ali, ó. O glúteo descendo, mas um volume menor. Eu arrisco dizer que a Fran tem a coxa menor entre todas de volume, principalmente vendo de costas. Até a Isa tem uma coxa maior do que a dela. Se não tiver igual, tem maior. Aí vem a Ângela Borges. Ângela Borges pousando de uma forma diferente, tá? A Ângela é a única que pousou de pernas fechadas e com uma inclinação um pouco menor. Mas é um glúteo totalmente diferente das outras. Já é um glúteo mais arredondado. Com uma Curto e muito preenchido. Muito preenchido. Um glúteo curto e muito preenchido. Principalmente na parte média ali, né, Julião? É. Depois vem a Yarishna. A Yarishna extremamente volumosa, numa condição um pouco menor ali na separação, mas você vê que ela tá com as pernas abertas, cara, e o adutor dela colou. E ela tá se esforçando o máximo ali para fazer um volume de glúteo